Todo mundo vendo o slide? Vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, que é o nosso exercício 2 aqui, tá? Nós vamos resolvê-lo também usando a mesma ideia que fizemos com o exercício 1. Vamos entender o que é para fazer, criar o algoritmo e depois passar para a linguagem C. Né? Então vamos lá. O que está dizendo este enunciado para a gente? Está dizendo o seguinte, que nós temos que fazer um algoritmo para calcular a comissão e o valor do salário final. Tá? De quem? De um funcionário. Só que ele está nos dando algumas informações. O salário do funcionário é R$ 2.300. E ele recebe uma comissão de 4%, né, sobre o salário. Então, na verdade, o salário final dele vai ser o salário, que é 2.300, mais o valor da comissão. E é isso que nós precisamos calcular, tá? Então, vamos entender. Eu vou precisar de uma variável para guardar o salário do meu funcionário, uma outra variável para guardar o valor da comissão que ele vai ganhar, que é 4% de 2.300, né? Eu vou precisar de uma outra variável para calcular e guardar o valor do salário final. E aí, com essas informações, eu vou mostrar na tela o valor da comissão, o valor do salário e o valor do salário final, que é que o exercício pede. Então, vamos lá. Qual é a sequência que a gente deve seguir? Primeiro, declarar as variáveis. Quais variáveis? Salário, comissão e salário final. 3 variáveis. Como essas variáveis armazenam dinheiro, né, valores monetários, já está definido que elas devem ser números real. Tá? Declarado como número real. Beleza, 3 variáveis. Então, eu vou declarar as 3 variáveis. Depois eu vou inicializar a variável salário com o valor do salário, que é R$ 2.300. Lembrando, o R e o cifrão representam uma notação humana para a gente compreender que aquilo ali é uma notação monetária do valor da moeda real usada aqui no Brasil. Tá? Então, a gente vai transformar isso em número real lá na linguagem de programação. Né? E ele está dizendo para a gente que a gente tem que calcular a comissão de 4%. Também lembrando, 4% é uma notação humana. O que significa 4%? Né? 4% significa 4 dividido por 100. Né? E o que isso aqui significa? Significa 0, né? Vírgula, a gente usa pontinho, tá? 0,4. Tá? É uma divisão, ok? É isso que significa. Então, vamos lá. A gente vai usar 0,04 para, né, a comissão de 4%, certo? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Compreender e interpretar o que está sendo pedido, né? Para poder transformar isso em programa, tá? Então, vamos agora partir para a lógica. O que nós vamos fazer? Primeiro, criar o algoritmo. Vamos lá. Primeira coisa, identifique o algoritmo. Tá? Eu dei o nome de comissão. Poderia ter chamado salário final, comissão salário final, pouco importa. Tem um nome para me lembrar o que eu estou fazendo ali dentro, aplicando a lógica. Vamos lá. Inicio o meu algoritmo. Primeiro passo, declaro as minhas variáveis. Eu preciso de 3 variáveis, todas elas número real. A variável para guardar o salário, comissão e salário final. Observação importante: nome de variável não pode ter acento. Tá? Caractere especial, ok? Não é que a professora errou na hora de escrever, é que não pode ter acento. Tá? Então, a gente já está usando as regras estabelecidas pela
aula onde eu falei sobre declaração de variáveis. Tá? Declarei as variáveis, próximo passo. Vou inicializar o salário. O salário vale 2.300. Foi o que eu disse para vocês lá na interpretação do enunciado. Eu vou traduzir, né, o valor do salário, que é R$ 2.300, para número real da linguagem de programação. Então, eu ponho 2.300.00, né, para dizer que é o número real. Poderia ter colocado só um zero aqui depois da vírgula. Mas como é uma notação monetária de centavos, eu fiz a opção de usar 2 casas decimais. Tá? Valor do salário inicializado, eu vou calcular a comissão. Né? A comissão eu calculo como? Pego o salário, que é 2.300, e faço vezes a porcentagem de comissão, que é 4%. Tá? Professora, poderia ter usado no lugar do salário 2.300? Poderia. Só que se esse salário for alterado, né, eu vou ter que alterar em todos os lugares que eu coloquei 2.300. Desta forma, se eu vier aqui e alterar o salário para 2.500, automaticamente o computador já vai entender que aqui ele vai usar o valor 2.500. Então é melhor fazer desta forma. Calculei a comissão, vou calcular o salário final. O salário final é o salário mais a comissão, né? E aí tem o cálculo do salário final. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Agora eu só tenho que mostrar os resultados. Não tenho que fazer mais nenhum cálculo. Mostrar os resultados eu faço desta forma. Coloco uma saída de dados, onde eu vou colocar salário, símbolo da nossa moeda, fecho aspas, peço para ele mostrar o valor do salário, que ele vai mostrar 2.300. Né? Comissão, peço para ele mostrar o valor da comissão, a frase comissão, e aqui o valor da comissão, que ele calculou anteriormente. Salário final, né? E ele vai mostrar o valor do salário final. E finalizo o nosso algoritmo. Ok? Vamos passar para a linguagem C. Linguagem C, né, eu fiz o quê? Peguei e fiz a inclusão de bibliotecas. Tá? Como eu vou usar uma só, dei a std e o.h. Programa principal, inicializei ele, declarei as minhas variáveis, né? Calculei, atribuí o valor do salário, calculei a comissão e o salário final, e agora eu mostrei os resultados. Tá? Observação, fiz um printf para cada resultado. É uma outra forma de fazer. Posso fazer tudo num printf, como fiz no exercício anterior, ou posso fazer desta forma. Além disso, eu coloquei uma novidade aqui. Né? Qual é a novidade? A novidade é esse ponto 2 aqui entre o porcento e o F. Ó. Eu estou dizendo para o meu computador, olha, quando for mostrar aqui, né, mostre um número real. Então aqui ele vai mostrar um número real, aqui o número real e aqui o número real. Onde estão armazenados esses números reais? Nestas variáveis. Só que eu estou falando, eu não quero que saia com a formatação padrão da linguagem C. Eu estou falando para ele que eu quero que saia com 2 casas depois da vírgula. Por isso que eu coloquei ponto 2. Né, ó, ponto 2. Ponto 2. Para deixar claro que eu quero que ele mostre os valores com 2 casas depois da vírgula. Ok? Tudo bem, meninos? Sim ou não? Sim, estou bem. Tranquilo de entender? Ficou tranquilo de entender isso? Beleza. Agora eu vou lá no Falcon, tá? E vou abrir esse programa para a gente ver a execução dele, tá? Todo mundo vendo o Falcon? Sim? Beleza. Vou lá, vou abrir. Né?
Vamos lá. Aqui está o meu programa feito no Falcon, igual está no slide. Ok? Inicialmente, eu vou tirar esse ponto 2 aqui. Eu vou deixar a execução padrão. Tá? E depois eu coloco ele de volta para a gente entender o que acontece. Então, veja bem, eu incluí biblioteca, declarei variável, inicializei o valor do salário, né? Fiz aqui o cálculo da comissão e o cálculo do salário final e estou mostrando o resultado. Tá? Vou compilar o meu programa para ter certeza que não tem nada errado. Não tem nada errado, olha só, ele não mostrou nenhum erro. Eu vou fazer o seguinte, vou provocar um erro no meu programa. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Só para a gente perceber o que acontece quando nós provocamos um erro na execução. Né? Compilar de novo. Observem o seguinte, ó, ele parou nesta linha, dizendo que tem um erro nela. Quando, na verdade, o erro não está aqui. Tá? Olha o que ele está dizendo aqui no erro. Ó. Ele tem uma linha aqui me dizendo qual é o erro. O erro é na linha 18. Ele está dizendo o seguinte, era esperado um ponto e vírgula antes do printf. Qual printf? Esse, desta linha. Então, se eu fizer um retrocesso, né, ele vai vir aqui para o comentário, como eu já disse para vocês, é uma linha em branco. Então, o que vem antes do printf é essa linha. Observa que está faltando um ponto e vírgula aqui. Então, ele compilou, foi compilando essa linha, não achou a finalização dela, que é o ponto e vírgula, ele foi para a linha de baixo. Quando ele chegou na linha de baixo, ele identificou, né, um printf. Ele falou, opa, esse comando não tem nada a ver com aquele da linha de cima, né? E aí ele falou, tem alguma coisa errada. Então ele parou ali e acusou o erro. Se eu vier aqui colocar o ponto e vírgula, ele vai, né, se eu compilar de novo, ele não vai mais nos dar erro. Observem aqui. Vou provocar outro erro. Vou tirar estas aspas aqui. Ó. Se eu tirar essas aspas, observa o seguinte. A comissão que estava em outra cor ficou azul como se fosse parte da string. Vou compilar de novo. Olha só, ele deu um erro aqui. Né? Só que agora, além dele dar o erro, ele está falando aqui para a gente. Ó, o erro está na linha 20. Né? Na verdade, ele deu um erro aqui. Ó. Falta encerrar a string com aspas na linha 19. E depois ele fala que era esperado, né, o parêntese e o ponto e vírgula. Por quê? Porque ele não entendeu que esta linha terminou. Então ele acusou dois erros, quando na verdade só tem um. E o erro real está aqui, ó. Falta encerrar a string com aspas. Então a gente vem aqui, corrige a string, a comissão volta com a cor preta, e aí a gente compila de novo, e ele vai falar para a gente que não tem mais erro. Ok? Então, só para vocês perceberem que a gente erra e ele acusa o erro para a gente. Tudo bem? Sim ou não, gente? Sim, sim. Beleza. Vou executar então o programa para a gente ver a execução. Tá? Eu não vou compartilhar, não. Vou lá executar e volto para cá.